Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa mensagem de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. Antes de fazer a gravação propriamente dita, eu quero fazer uma oração pedindo a unção de Deus sobre a minha vida. Pai, derrama agora o Teu Espírito Santo sobre mim sem medida, para que eu possa ter ousadia, intrepidez e verdade para comunicar a palavra para o Teu povo. Também conceda aos nossos ouvintes, Senhor, o espírito de revelação, de sabedoria, no pleno entendimento da Tua palavra. E desde já, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e o fazemos em nome de Jesus. Queridos, o tema dessas próximas semanas é um tema extremamente importante e que eu peço que você preste muita atenção naquilo que vai ser ministrado aqui. Eu vou falar hoje sobre venha o teu reino. Está escrito lá em Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Gente, se você parar e prestar muita atenção nessas ministrações próximas, você será um homem ou mulher muito bem-aventurada, porque esse tema é extremamente importante. Deus, quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe o reino de Deus para a terra. E nós precisamos aprender a conviver nesse reino, que é um trailer, que é um treinamento para aquilo que você vai viver na Nova Jerusalém, juntamente com Deus Pai e com Deus Filho e o Espírito Santo. Então veja bem, Jesus, ele recomendou, aliás, ele nos fez uma oração, eu vou ler em seguida. Jesus mandou orar pedindo: venha o teu reino, venha o teu governo sobre a minha vida, venha as tuas palavras, venha toda a cultura. Nós vamos falar muito aqui hoje sobre a cultura do reino. Nós precisamos conhecer, nós que somos brasileiros, não temos muita noção de reino, porque nós vivemos numa democracia, numa república, num parlamentarismo, e o sistema de governo do Brasil não favorece o entendimento do reino de Deus. Mas a Bíblia está cheia de citações a respeito do reino, e eu quero ser o porta-voz dessa mensagem para você, porque eu sei, tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, como tem abençoado a minha. Nós vivemos na terra, mas nós somos do reino. Jesus disse: Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, porque nós temos uma missão para cumprir no mundo, mas eu quero que o Senhor os guarde do mal. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Veja, quando alguém se converte a Deus, aliás, todas as pessoas, naturalmente falando, elas estão no reino das trevas. Por isso, Deus quer que eu e você preguemos o evangelho para tirar as pessoas do reino das trevas e levar para o reino de Deus. A Bíblia nos afirma em Colossenses 1, 13 e 14 o seguinte: Ele, Deus Pai, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, a saber, em quem temos a redenção para a salvação em Cristo Jesus. Então, quando nós nos convertemos, Deus nos transporta do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de Deus. Mas nós ainda continuamos habitando na terra, no reino das trevas. Estamos no reino das trevas, mas nós somos do reino da luz, do reino de Deus. E é isso que eu quero passar para você nessas próximas ministrações, porque o reino dos céus é maravilhoso. Mas tem muita gente que está no reino dos céus, mas vivendo as regras, as leis do reino das trevas. E aí, meu querido, é caos puro. A pessoa não prospera, a pessoa não é feliz, a pessoa vive numa escassez, porque o reino dos céus é um reino de abundância, mas o reino das trevas é um reino de escassez. Então tem muito cristão que está vivendo no reino dos céus sem aproveitar as nossas benesses. Na verdade, estão vivendo o reino de escassez, que é o reino das trevas. E eu quero trabalhar bem esse tema para você aprender a desfrutar dessas maravilhas já aqui em vida. Nessa terra tenebrosa, nós estamos vivendo o reino dos céus. Então veja bem, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, que diz o seguinte:
chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, ensina-nos a orar como o João ensinou aos discípulos dele. Interessante, amado, que os discípulos não pediram para ensinar a pregar, para ensinar a curar, para ensinar isso, para ensinar aquilo. Pediram: ensina-nos a orar. E olha o que Jesus fala: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Só pode fazer a oração do Pai Nosso quem é filho. Se você é criatura, você não está autorizado a fazer a oração do Pai Nosso, que não é uma brincadeira, não é uma coisinha de criança. É uma coisa muito séria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas o nome de Deus não já é santificado? Claro. Mas as minhas atitudes, filho, e as suas vão honrar ou desonrar o nome de Deus. Então nós precisamos honrar o nome de Deus, praticando as boas obras, os ensinamentos de Cristo e vivendo as Escrituras Sagradas. Venha o teu reino, é preciso você pedir que o reino de Deus venha sobre a sua vida. Ele não vem automaticamente, porque o reino de Deus são para filhos. Só aqueles que são filhos de Deus têm direito de morar no reino de Deus, habitar no reino de Deus. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. E aqui vem um desafio enorme para nós cristãos. Nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Mas Jesus disse: eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa: que ninguém se perca e eu o ressuscitarei no último dia. Nós também viemos do céu, amado, porque o seu espírito humano e o meu veio de Deus. Então nós também viemos do céu não para fazer a nossa vontade, escute isso, igreja, mas para fazer a vontade daquele que nos enviou, que é o Pai Celestial. Então, você precisa, através da oração do Pai Nosso, concretizar essa promessa, este valor de fazer a vontade de Deus aqui na terra, sempre. Sempre diga sim para Deus e não para o diabo. Mas tem muita gente dizendo não para Deus e sim para o diabo, é muito sério. Agora, a oração continua: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Hoje, a gente está acostumado a ir no mercado fazer uma compra para um mês. Você passa o mês inteiro comendo aquilo ali. Mas lá no deserto, a ração do maná era todo dia. Para quê? Para que as pessoas aprendessem a confiar em Deus. Hoje nós confiamos em Deus mais ou menos, porque a gente confia mais no nosso dinheiro, no cheque especial, no cartão de crédito, que deixa você sem limites, faz o que você quiser. Você tem toda essa plenitude de liberdade maligna. Então, veja bem, nós precisamos pedir a Deus que nos dê o pão nosso de cada dia. Agora, tem um pedido muito bom condicionado aqui: perdoa as nossas ofensas. Nós ofendemos muito a Deus, como também nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. Muita gente ofende a você e a mim, e você fica bicudo, você fica bravo, você fica ranzinza. Não. Seja qual for a ofensa que alguém faça a você, perdoa. Por quê? Porque o perdão é condicional. Se nós não perdoarmos aos homens as nossas ofensas, tampouco Deus Pai vai nos perdoar. Entenda bem isso. Então nós precisamos saber que perdão é um item irrevogável, inegociável no reino de Deus. E outra, é perdoar de coração, não é da boca para fora para fazer média, porque Deus conhece o teu e o meu coração. Então o perdão é sine qua non. Você tem que perdoar a todos aqueles que lhe ofendem. E não nos deixe cair na tentação, mas livra-me do maligno. Veja, ele não está dizendo aqui para o Senhor: me livra das tentações. Não, não me deixe cair. Porque, veja bem, ser tentado não é pecado. E nós somos tentados todo o tempo, toda hora. Mas, se você cair no engodo da tentação, aí você peca. E se você peca, tem consequência, tem uma série de transtornos que vai acontecer na sua vida. Então, o Senhor Jesus está nos orientando a pedir que Deus não nos deixe cair. Ele não vai livrar você da tentação. Aliás, o diabo ganha para te tentar e para me tentar. E nós temos que glorificar a Deus resistindo às tentações. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muito crente que está rejeitando a Deus e se submetendo ao diabo e ele se aproxima de vós. Então, meu amado, o reino de Deus
tem regras, tem princípios, tem mandamentos que você não pode transigir. Querido, deixa eu te dizer algo muito sério. A obediência parcial não é obediência, é igual a nada. Quando o Senhor mandou Saul destruir todos os amalequitas, ele foi lá, destruiu todos os amalequitas, menos o rei, trouxe o rei como troféu e trouxe o melhor do gado e das ovelhas. Obediência parcial. Matou quem tinha que matar, mas trouxe coisas lá que não era para trazer. Por que ele tinha que trazer o rei como um troféu para exibir para o povo, para mostrar que você é melhor do que ele? Não, tinha que matar o rei. E o Samuel fez isso, pegou uma espada e matou aquele rei que oprimiu muito, né, o povo de Deus quando estava caminhando no deserto, vindo para a Jerusalém. Veja bem, então, nós negligenciamos muito. Nós cumprimos um mandamento, falhamos no outro. Enfim, é uma vida cheia de altos e baixos, achando que Deus está satisfeito com isso. Não está. Ah, meus irmãos, você vai saber por que muita gente que está no reino de Deus, entre aspas, vive uma vida de escassez. Não é esse o plano de Deus. O reino de Deus é um reino de abundância. E eu e você temos direito, porém temos deveres também. Tem muita gente que não faz os deveres, mas quer os direitos. Não funciona. O reino de Deus é um reino de ordem, de hierarquia, de protocolos, de procedimentos, de processos, os quais eu e você precisamos passar. Então aqui nós temos que pedir a Jesus não deixar cair, porque a tentação virá. E o diabo é livre para nos tentar, amados. E a Bíblia diz que não há tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e nos dá força para que nós possamos suportar as tentações e sair livre. Uma maneira que eu e você temos de glorificar o nosso Deus é não cair na tentação. A tentação virá. Não adianta você pedir para não vir, porque é parte do processo educativo do Senhor. É parte do processo que Deus usa para nos tratar. Faz parte o tratamento. Gente, Satanás vive atormentando a vida dos crentes. Porém, é a liberação de Deus. Porque se Deus quisesse, ele já tinha matado Satanás faz tempo. Mas Satanás é o cachorrinho que faz o trabalho sujo com os crentes que não obedecem. Então, Satanás é um ser útil na economia de Deus, no plano de Deus. Então, por isso que Deus permite que ele nos aflija, que ele faça e aconteça. Mas está tudo sob o controle do Papai, o Todo-Poderoso. Então, veja bem, não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Querido, essa oração é a oração mais proferida no planeta. Só que ela não tem eficácia para quem não é filho. Porque Jesus ensinou assim, Pai nosso, você é filho de Deus? Sou. Então você pode orar. Que a oração é para você e para mim. Mas se você é criatura de Deus, você não pode orar. Não deve, não vai acontecer nada. Gente, não é o fato de você deixar sua Bíblia aberta no Salmo 91 que vai te livrar das enfermidades. Pelo contrário, você precisa praticar. Então, as coisas do reino é para você viver esse reino aqui na plenitude. E eu quero a plenitude do reino, eu quero obedecer integralmente a palavra do Senhor, porque eu quero desfrutar em vida. Eu estou com 74 anos, já apanhei muito na minha vida, até pelo tempo que eu não era cristão. Mas para chegar até onde eu cheguei, para receber essa revelação que eu estou passando para você hoje, passaram-se 74 anos. Mas ainda bem que chegou. E a partir de agora, queridos, eu quero desfrutar da minha herança, do meu galardão aqui na terra, das benesses que o Senhor preparou para mim, da abundância que é o reino de Deus. E muitas vezes eu e você vivemos na escassez. Por quê? Por ignorância, por não conhecer a fundo os princípios da palavra de Deus. Então, veja bem, nós precisamos praticar os princípios integralmente para recebermos as bênçãos. Então, eu quero desfrutar da abundância. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso a gente já sabe. Mas que ele veio para dar a você e a mim vida
e vida em abundância. Como é que eu vou ter vida em abundância se eu viver na pobreza, se eu viver na escassez, se eu viver na dificuldade? Não tem. Deus não preparou isso para você, não. Você está nisso porque você é teimoso, você tem falta de sabedoria do alto. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lhe impropera nem lança em rosto. Mas nós somos autossuficientes, entre aspas, achando que sabemos tudo, porque temos um curso disso, daquilo, formado nisso, daquilo. Tudo isso é bom, mas não nos traz a revelação do reino de Deus, os princípios do reino, que eu vou passar para você nessa semana e nas próximas. Fica atento, meu querido, não perca nenhum minuto dessa palavra, porque ela é rema, ela é vida para todos aqueles que nos obedecem. Veja, todo reino tem que ter um rei, e nós temos um rei, que é o Rei Jesus. Precisamos viver a cultura do reino de Deus. Nós estamos no reino de Deus, mas estamos vivendo no reino das trevas. Estamos usando a cultura mundana, seguindo os princípios do mundo, seguindo o curso desse mundo e a vontade da carne, dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Agora não somos mais. Agora nós somos filhos de Deus, então muda tudo. Mas para que mudar tudo, você tem que ter entendimento. Você tem que compreender e praticar voluntariamente, generosamente, sabiamente, sem murmuração, nem contendas. Porque tem muita gente, porque a Bíblia é um livro ultrapassado, porque os mandamentos são penosos, porque está tudo errado. O mandamento é límpido, é puro, é brilhante. A palavra de Deus é maravilhosa. Obedecer a Deus é a melhor coisa que existe. Porque no mundo você está entre dois caminhos, diabo e Deus. Se você não está obedecendo a Deus, você estará obedecendo ao diabo. Deus chegou para Adão e Eva e disse, olha, tudo que está aqui nesse jardim é de vocês. Comam, usem à vontade. Mas não me comam da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você dela comeres, certamente morrerão. A verdade do Senhor. Aí a serpente vem com a cara mais limpa do mundo. Não, Eva, você pode comer, eu te garanto que você não vai morrer. Quem é a serpente, quem é o diabo para garantir alguma coisa contra o que Deus falou, meu irmão? Seja inteligente. Deus falou, assunto encerrado. Gostando ou não, nós vamos ter que fazer. Mas o nosso papai quis dar uma de independente, de dono do seu nariz, e resolveu desobedecer a Deus, mas obedecer ao diabo. Se tornou escravo do pecado. E porque ele não reconheceu, e porque ele não se humilhou, e porque ele não pediu perdão para Deus, ele foi lançado fora do jardim para comer do suor do seu rosto. Tinha que lavrar a terra, plantar, cultivar e comer. Então, veja bem, o homem de cara já perdeu aquela benesse que ele tinha no início da civilização. Mas Deus quer que ainda hoje, eu e você, vivamos as delícias do Éden. E eu quero, não vou abrir mão disso. Mas algumas coisas eu tenho que praticar. Algumas coisas eu tenho que deixar. E algumas coisas eu preciso fazer. Se você não entrar nessa vibe, você não vai desfrutar o melhor que Deus tem para você. Veja bem, a lei no mundo das trevas é pecar. Tudo que Satanás quer é que você peque, porque você pecando, você se torna servo dele. Veja, a ordem do diabo é pecar. Ele quer fazer você e eu transigir as leis do nosso Deus. Ou você obedece à lei de Deus, ou você obedece à lei do diabo. E tem muita gente boa que se diz crente, e até na sinceridade, mas que está praticando as obras do diabo. Então, eu sou servo, a Bíblia diz lá em Romanos, eu sou servo de quem eu obedeço. A partir do momento de Satanás, que Adão começou a obedecer às ordens do diabo, ele se tornou servo do diabo até hoje. É simples assim. Mas aí Deus vem e transporta você do reino das trevas para o reino da luz. Essa é a grande maravilha da salvação. Por isso que 2 Coríntios diz que aqueles que estão em Cristo, se você está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas tem muita gente dizendo que está no reino de Deus, mas está praticando os princípios das trevas. Então tem alguma coisa errada. Por quê? Eu sou servo de quem obedeço. Escute isso, meu amado.
Se você obedece a Deus, você é um servo de Deus. Mas se você está obedecendo aos princípios malignos, você é servo de Satanás. E te cuida, meu irmão, porque servo de Satanás não entra no reino de Deus, não. O reino nos foi dado como um momento de prática, de exercício de fé, para que a gente possa viver nesse reino, desfrutando das maravilhas que Deus preparou para nós. Veja, agora, Romanos 6, 11 a 14, diz o seguinte, amados. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ora, se eu estou morto para o pecado, eu não posso mais praticar o pecado. Eu tenho que fazer as obras de Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado reine no vosso corpo mortal. Não permita, porque se você permitir, você vai se dar mal. Levando-os a obedecer aos desejos malignos dele, da carne. Nós não podemos fazer a obediência das obras da carne, que são conhecidas, está lá em Gálatas 5, 19 a 21. As obras da carne são conhecidas, ele diz uma série de boboseiras que os homens praticam. E ali a palavra é clara, não entrarão nos céus os que tais obras praticam. É simples assim. Então, meu amado, se livre do pecado e se alie às coisas do Senhor. Então ele diz aqui, não ofereça os membros do corpo de vocês como instrumento de injustiça para o pecado. Até porque você sabe que seu corpo foi comprado por Deus. Agora o seu corpo pertence a Deus. Então não cabe mais a você fazer ou desfazer isso ou aquilo. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereça a seus membros o corpo de vocês como instrumento de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu amo o texto de Gálatas 2, 20 a 21. Estou crucificado para a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, faço pelo amor ao Filho de Deus, que a mim me amou e morreu por mim. Então, meus amados, deixa Jesus entrar na sua vida e dirigir os seus passos, a sua vontade, o seu querer, as coisas que lhe dão prazer. Por quê? Se você não deixar Cristo entrar, você sozinho, na força da sua sabedoria, não vai conseguir resultado. Você entendeu isso? Então, o pecado não tem mais espaço na sua e na minha vida. Ah, pastor, mas será que eu vou saber o que é pecado? Vai, sabe por quê? O Espírito Santo habita dentro de você. Então você tem que fazer a seguinte pergunta. No meu lugar, o que Cristo faria nessa situação? E aí o Espírito Santo vai dizer, isso, isso e isso. Ah, mas isso é ruim, mas isso não é... Não tem que reclamar nada. Não tem que questionar nada. Se o Espírito Santo diz que é assim e acabou. E eu vou fazer com alegria, com prazer, porque é muito bom obedecer a Deus. Primeiro eu obedeço, depois eu busco prosperidade. Agora, a vida está sendo ao contrário. Eu busco a prosperidade para depois obedecer. Negativo. Então esse texto aqui de Romanos, ele é maravilhoso. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Você já não está mais... Você já morreu para o mundo. Já morreu para você mesmo. Agora você vive para Deus. Fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, fazer as coisas que agradam a Deus. Veja bem. Somos libertos do pecado e nos tornamos instrumento de justiça. A situação do filho pródigo. O filho pródigo morava em casa, está escrito isso em Lucas 15, 11 a 24. E disse, meu pai, eu quero a minha parte da herança porque eu vou curtir a vida. Ou seja, eu quero sair do reino da luz para o reino das trevas. E o pai fez. Ele foi para a terra distante e lá dissipou toda a sua herança com prostituta, com amigos, com isso, com aquilo, até que o dinheiro acabou. E aí ele veio experimentar um reino de escassez. Ele tinha fome, ele tinha que comer a comida dos porcos para não morrer de fome.
Então, a vida dele virou um caos. Mas num determinado momento ele caiu em si e falou, peraí, na casa dos meus pais tem abundância de tudo. Até os empregados na casa dos meus pais comem muito bem. Por que eu vou viver aqui nessa miséria, nessa fraqueza? Já sei, vou ter com meus pais. E aí decidiu sair daquele reino de trevas que ele estava, do reino de escassez, para ir para a casa do pai para viver um reino de abundância. E ele, já sei, eu vou dizer, papai, pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trate apenas como um dos teus trabalhadores. Só que aconteceu incrível. Mal ele apontou na estrada, e o pai lá de longe já dando adeus para ele, correu para ele abraçar, beijar, mandou trazer roupa nova, anel no dedo, sandália nos pés, mandou matar um bezerro cevado para fazer uma grande festa, porque esse filho estava morto, agora reviveu. Querido, em que reino você está? No reino da escassez? Não é o reino de Deus. Ou no reino da abundância? Essa é um bom parâmetro para você saber em que reino você está, querido. Não é o fato de dizer, Senhor, Senhor, que te fará entrar no reino dos céus. Porque o próprio Jesus disse, escuta, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não faz o que eu vos mando. Então não adianta você dizer que está no reino dos céus, se a sua prática de vida é do reino das trevas. Preste atenção. Procure conferir na sua vida o que você está vivendo, o que você está usufruindo, o que você está praticando. O reino de trevas é um reino de escassez. Como é que está a tua vida? Você está conseguindo guardar dinheiro todo mês, um pouquinho? Você está conseguindo comprar o que você quer? Semana que vem eu vou te dar o princípio do reino de luz, do reino de Deus. Porque até então eu conhecia essa palavra, mas não me dizia nada. A partir do momento que vem a revelação, digo, opa! Aqui eu preciso rever meus conceitos. Então, aquele jovem foi restaurado na sua vida plena, foi reincorporado no reino de Deus e passou a viver com seu pai, desfrutando da abundância do reino. Então, você ainda tem tempo, querido, de sair do reino das trevas e entrar no reino de Deus. É tempo disso. Só que isso, amado, não é uma conversa fiada, não é balela, isso é verdade. Você precisa saber em que reino você se encontra hoje. Enquanto o reino de Deus, mas está vivendo o princípio do reino das trevas. Não vai rolar, meu irmão. Deus planejou algo maravilhoso para você e para mim, mas nós precisamos viver a abundância. Você sabia que o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo? Mas muita gente não valoriza isso. Tem muita gente, desperdício aqui também, é algo muito forte. Tem muita gente jogando comida fora. Tem muita gente desprezando as coisas. Primeiro, eu preciso passar por uma mudança na minha mente. A mente que comanda as coisas. Para depois eu entrar na abundância do Senhor. Não é mudando as circunstâncias que eu vou entrar no reino dos céus. Não. Eu tenho que primeiro mudar internamente, porque as circunstâncias vão estar aí. Eu vou passar por cima delas, eu vou viver com elas, mas elas não vão me dominar. Então, veja bem, hoje nós tivemos aqui uma introdução do reino de Deus. Esse reino é maravilhoso, eu quero vivê-lo todos os dias da minha vida, todo o tempo, não vou abrir mão por nada desse mundo, e eu tenho certeza que se você prestar atenção nesses ensinamentos, você também vai passar por esse mesmo processo e vai ser maravilhoso. Pai, o papo tá bom, mas o tempo foi embora. Eu quero pedir que o Senhor complete essa obra no coração dos irmãos, dos amigos, daqueles que nos ouvem, que nós não sejamos apenas ouvintes negligentes, mas que possamos ser operosos praticantes. Completa, Senhor, no coração dos irmãos aquilo que eu não fui capaz de traduzir na minha ministração. Que o Espírito Santo complete a obra para que todos acordem, tomem um choque de realidade e veja o mundo que ele está vivendo. Se é um mundo de escassez, é reino das trevas. Se é um reino de abundância, de paz e de alegria, é o reino de Deus. E eu quero o reino de Deus. Senhor, abençoa o teu povo, hoje e para sempre. Corpo, alma e espírito. Guarda-nos irrepreensíveis, Senhor. Faça-nos livrar do pecado, Senhor, para que possamos desfrutar das tuas benesses. E dele já, meu papai, queremos dar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor.
E o fazemos, Pai, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.